Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula aqui. Eu quero falar um pouco para vocês sobre jejum intermitente. O jejum intermitente é aquilo que eu sempre falo no grupo, que é o desafio do nada, né? Eu sempre coloco lá, bora, galera, vamos fazer o desafio do nada, fazer alguns desafios durante esse período que vocês estão comigo. E eu quero que vocês entendam o porquê de fazer o jejum intermitente, o porquê de fazer o desafio do nada, a importância disso. Vai ser bem bacana vocês entenderem isso. Eu quero iniciar aqui falando sobre um versículo. Eu estou aqui para poder falar, evangelizar ninguém, mas é só um versículo como base. É 1 Coríntios 13, 11, quando diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que eu quero falar com isso? Às vezes eu falo dentro do grupo uma frase que eu tenho, que eu falo muito, que é: criança faz coisas de criança e adulto faz o que precisa ser feito. Por quê? Às vezes eu coloco lá, vamos fazer o desafio do nada. Eu monto lá o desafio, a gente está num desafio, estamos na sexta semana, algumas pessoas estão seguindo, outras não. E tem lá o desafio do nada, que vai da hora que acorda até a hora do almoço, ou da hora que acorda até as 18 horas da noite. E tem gente que fala que não consegue fazer. Ah, eu não consigo fazer, eu me sinto fraca, eu tenho que comer alguma coisa. E eu quero que você entenda da seguinte forma: se você realmente quer emagrecer, perder gordura, diminuir barriga, a estratégia do jejum intermitente, ela é ótima para isso. Mas você vai entender ao longo aqui dessa aula, desse bate-papo, que ela não é a única e ela não tem que ser feita para sempre, para sempre. Então, o que eu quero que vocês entendam é que vocês abram a mente de vocês para poder executar essa estratégia também. Eu vou fazer essa estratégia junto com o grupo, eu vou me dedicar também com essa estratégia. E o que você precisa começar entendendo? Para você fazer a estratégia do jejum intermitente, você precisa ter uma dieta base. O que seria uma dieta base, José Ricardo? Uma dieta que você siga, ou uma dieta low carb, ou uma dieta cetogênica, ou uma dieta proteica, ou uma dieta flexível, não importa. Você precisa estar com uma dieta base, uma dieta focada no emagrecimento. Porque senão você faz o jejum intermitente e depois você vai. Se você faz uma dieta de engorda, porque dieta é aquilo que você come durante o dia. Existe a dieta de engorda e existe a dieta de emagrecer. Então, se você faz o jejum intermitente, só que durante a janela você come muita porcaria, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Então, o ideal é você encarar o jejum intermitente. Ah, eu não consigo. Não, cara, você é adulto. Você não é mais criança. Você consegue. Todo mundo consegue. Então, é você bater no peito e falar: poxa, criança faz coisa de criança e adulto faz o que precisa ser feito. E é muito importante você entender isso. E o jejum intermitente, ele precisa ser feito dentro de uma dieta que favoreça o processo de emagrecimento. Senão, não vai adiantar. Ok? Então, vamos lá, seguindo. O que é o jejum intermitente? É uma estratégia que visa intercalar períodos de jejum com períodos de alimentação. O objetivo é fazer com que o corpo utilize estoques de gordura e, com isso, haja a perda de massa gorda. Vamos entender mais sobre isso. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. O jejum intermitente, ele cicla momentos, horas,
comendo e horas sem comer. A maioria de vocês que estão aqui já fizeram em algum momento, mesmo que intencionalmente, um jejum intermitente. Quando você dorme ali 10 horas da noite, acorda às 7 horas da manhã, esse período que você está dormindo é um período de jejum intermitente. Forçado, porque você está dormindo, mas é um período. Então, o jejum intermitente, ele fica ciclando esses momentos de intervalo. Ora, você tem um intervalo ali de algumas horas que você come, e ora você tem um intervalo ali de que você não come. E quando você fica um tempo sem se alimentar, o objetivo é que tua parte fisiológica ele pegue gordura como fonte de energia. Olha que bacana isso. Não é legal você ter uma estratégia aonde que você perca gordura? Não é legal? E o jejum intermitente, ele te ajuda nisso. E principalmente gordura da barriga, gordura das costas, gordura dos braços. Não é legal isso? Eu acredito que seja. E os períodos em que a alimentação é permitida são chamadas de janela de alimentação. Então, preste atenção. Quando você pode comer, é chamado de janela de alimentação. Fora esse período de alimentação, a pessoa deve ingerir, se liga nisso, somente líquidos que não possuem calorias. Então, às vezes, a gente ainda vê as pessoas falando assim: o que eu posso comer nesse período aí do desafio do nada? Água, água saborizada. E preste atenção, água saborizada não é você espremer uma laranja dentro do copo. É você cortar fatias de casca de abacaxi e colocar numa jarra. É você colocar fatias de limão dentro da jarra. É você cortar fatias, de repente, de morango. É folhas de hortelã, deixar dentro da água e deixar repousar. Para quando você for beber a água, você sentir aquele sabor levemente. Porque tem pessoas que não gostam de beber água. Só que a água ela é imprescindível para o processo de emagrecimento, para o processo de reação química. Então, você precisa, e durante o período de jejum intermitente, você precisa beber água. E aí você pode tomar água normal, água com gás, água saborizada, chá, café, desde que seja sem açúcar. Tem algumas literaturas que falam que você pode ingerir aquela água da sopa de ossos. Você faz uma sopa só com ossos, com os restinhos de carne, e você pode tomar só aquela aguinha. Não é a sopa, é a água. A água. Algumas literaturas liberam isso. Não quebra o jejum intermitente. Quem aqui já fez jejum intermitente? Acredito que todo mundo já fez, pelo menos durante o sono já fez. E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. A gente vai focar em três formas, em três tipos de jejum intermitente. O de 12, o de 16 horas e o de 24. Quero que você entenda sobre isso. O de 12 horas é o tipo mais comum, em que você passa metade do dia sem comer, incluindo 8 horas recomendadas de sono. De sono. Vamos supor que você durma ali 10 horas da noite e você começou a fazer o jejum intermitente 9 horas da noite. 9 horas da manhã já fez 12 horas de, de jejum intermitente. E aí o restante das outras 12 horas você vai poder comer. E nele é indicado que você faça 3 refeições ao longo do dia. 3 refeições, ok? Então, tem o jejum de 12 horas, que a cada 12 horas você fica sem comer. Geralmente, as pessoas começam 8, 9 horas da noite, vai até o outro dia sem comer nada, 9, 8, 9 horas da manhã, e depois ela faz a alimentação. Geralmente, dentro desse período de 12 por 12, você fica ali, você faz 3 refeições. É o jejum 12 por 12. A gente faz muito isso, eu falo muito.
Faz o desafio do nada até a hora do café da manhã. Eu provoco isso. Ou melhor, o que mais eu gosto de fazer com vocês é o de 16 horas. Esse protocolo propõe que a pessoa fique 16 horas, por 16 horas, sem comer, podendo fazer entre 2, 3 refeições nas 8 horas restantes, a chamada janela de alimentação. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. 12 horas de jejum. Eu começo 8 horas da noite. Eu acabei de jantar, entrei, não vou comer mais nada. Mas o que que eu posso comer? Eu posso beber água, água saborizada, tomar chá, tomar café, água com gás, sem adoçar. Começo 8 horas. 8 horas da manhã já fez 12 horas. Meio-dia completou 16 horas. Então, você fez 16 horas sem comer e você vai ter uma janela de 8 horas para você se alimentar. Geralmente, nessa janela de 8 horas, dá para fazer aí umas 2, 3 refeições, ok? Então vamos lá, vou recapitular. Eu falei do jejum, do protocolo de 12 horas. 12 por 12. Você faz 12 horas sem comer e você fica 12 horas se alimentando. Falei do protocolo 16 por 8. Você fica 16 horas sem comer e 8 horas na janela onde você pode se alimentar. E existe também um jejum intermitente que é o 24 por 24. Vamos supor, você jantou agora 9h30 da noite, você só vai comer alguma coisa amanhã, 9h30 da noite. Esse é o 24 por 24. É um protocolo mais intenso de ser feito. Nesse sistema, a pessoa escolhe 1 ou 2 dias na semana em que ela ficará completamente de jejum. Ou seja, nesses dias, ele fará uma refeição e depois só comerá de novo no mesmo horário no dia seguinte. Então, esse de 12, esse de 24 por 24, você escolhe uma vez na semana para você poder fazer. 1, 2 vezes na semana. Por que que eu estou falando isso? Existem benefícios, galera. Se você quer perder gordura da barriga, se você quer secar a gordura das costas, se você quer secar aquela gordura no meio da coxa, o jejum intermitente ele é uma ótima estratégia para você fazer. Só que é aquilo que eu falei para você, você tem que ter uma dieta base, porque nas horas livres para você comer, você não pode comer qualquer coisa, ok? Não pode comer qualquer coisa. E o que comer na janela de alimentação? Porque isso aqui é importante. Nos períodos em que a alimentação é permitida, é importante consumir alimentos que aumentem a saciedade e reponham os nutrientes. E aí eu separei alguns alimentos aqui para você ver. Prefira proteínas com pouca gordura, legumes, verduras, fruta com casca, cereais integrais, arroz integral, tubérculo, inhame, cará, mandioca, batata doce. Isso aqui é uma dieta onde, se você fizer, mesmo não estando em jejum, você vai conseguir emagrecer, porque é uma dieta saudável. E se você inclui na tua estratégia para você perder gordura, para perder barriga, o jejum intermitente vai acelerar mais ainda. E você tem que evitar, nesses períodos de jejum intermitente, os cereais refinados, como arroz branco, pão branco, massas, doces, alimentos, os industrializados. Por que que a maioria das pessoas falam assim, eu estou fazendo um jejum intermitente, mas não estou conseguindo emagrecer? Por quê? Quando ela vai quebrar, ela acaba comendo em excesso. E aí não vai adiantar. Você ficou um período sem comer e você acabou comendo em excesso depois. E aí a dica que eu te dou é faça refeições, faça refeições que você faria se não estivesse em jejum. Ou coma em pratos de sobremesa. Preste atenção nisso. Quando você tiver um jejum, fazendo um jejum, come ali num prato de sobremesa. Isso vai provocar você comer menos. Você não vai colocar tanto, que às vezes a gente coloca mais, né, no prato, porque o prato é fundo, porque o prato é grande, por causa do olho. E o prato de sobremesa vai fazer com que você coma pouco.
E isso vai ser bom para o teu processo de perder gordura. Um erro comum é tentar compensar o tempo que você ficou sem comer até então. Muita gente, já que eu fiquei 16 horas sem comer, agora eu vou cair dentro, vou comer um pouco a mais. Se você comer um pouco a mais, você vai estar ingerindo mais calorias e você não vai conseguir reduzir. A estratégia que você utilizou não foi boa. Uma coisa que vocês precisam entender é: jejum intermitente não é uma dieta. Jejum intermitente é uma estratégia para acelerar o teu processo de perder gordura. Coloca isso na tua cabeça. Ninguém faz dieta de jejum intermitente. A gente faz uma estratégia para acelerar o processo de emagrecer. Ok? Vocês estão conseguindo entender isso? Não existe dieta de jejum. Existe uma estratégia para poder acelerar o processo de perder gordura. E o jejum intermitente é uma das estratégias que mais pega a gordura como fonte de energia. E principalmente gordura da barriga, gordura das costas, gordura dos braços, principalmente. Então, ela é importante, eu estou trazendo e falando sobre isso, para isso masterizar dentro de você, para entrar dentro da tua cabeça. Trouxe alguns exemplos aqui. Se você fizer uma dieta para emagrecer, melhorando a tua alimentação, comer dessa forma, esses alimentos, eles te saciam mais, a proteína te sacia mais, a carne, o peixe, as nozes, as castanhas, as frutas, isso vai te saciar mais, você vai te sustentar mais para o teu processo de emagrecimento, de perder gordura, de perder barriga. Vai ser bom. E como quebrar o jejum intermitente? Vamos supor, a gente faz lá 16 horas. Eu falo lá assim, vamos fazer o desafio do nada até a hora do almoço. Qual é o melhor? Qual é a melhor forma de você sair? A melhor forma de você quebrar é com alimentos de baixo índice glicêmico. São esses alimentos que você está vendo aqui agora. Mais proteínas, mais vegetais que têm proteínas, gordura boa. Isso, quando você comer, vai ter uma absorção mais lenta pelo teu organismo. Então, ele vai te saciar mais. Isso vai ser muito bom. Por quê? Você está saindo de um período de jejum, mas em compensação, você está ingerindo mais proteínas, mais gordura. Vai fazer com que o teu corpo ainda continue pegando a gordura estocada no teu corpo como fonte de energia. Se você quebrar dessa forma que eu estou te falando, comendo mais proteína, comendo mais vegetais, comendo mais leguminosos, isso vai ser importante. Então, o ideal é você quebrar dessa forma. Sempre que você faz um jejum prolongado, a insulina, que é um hormônio que leva a energia para dentro da célula, a insulina, ela pega o açúcar e joga para dentro da célula. Quando você faz o jejum, ela fica embaixo. Esse hormônio, ele fica embaixo. E isso é importante para o processo de emagrecimento. Quando a insulina está em baixa, o teu pâncreas libera um outro hormônio que se chama glucagon. O glucagon é ele que pega a gordura, quebra em ácidos graxos para transformar em energia. Então, eu só estou mostrando para vocês os benefícios de você fazer o jejum intermitente. O que acontece com o corpo no momento do jejum intermitente? Utiliza a gordura como substrato energético. E ao longo do tempo, também vai colaborar com mais disposição e controle da pressão arterial. Olha que legal. Eu já falei sobre isso, mas só para falar novamente. Quando você faz o jejum intermitente, diminui o índice glicêmico no teu organismo, diminui a insulina e logo o teu pâncreas produz o hormônio chamado glucagon. O glucagon vai degradar gordura e vai transformar em energia. Isso vai ser muito bom, a ponto de melhorar, ter mais um controle da pressão arterial. Um outro ponto é aumento da autofagia.
que significa isso? Degradação das partes mortas no interior da tua célula. Conforme a gente vai envelhecendo, dentro da célula vai ficando resíduos de organelas que não estão sendo, que morreram mesmo pelo desgaste do tempo. E quando você faz o jejum intermitente, existe a autofagia, que é a degradação. Ele pega essas partes, essas moléculas no interior que já não prestam mais como energia. Então há uma limpeza intracelular. Olha que bacana. E isso vai fazer com que diminua a produção de radicais livres para a tua saúde, para você que que está num processo de envelhecimento, vai ser excelente. Existe também a biogênese mitocondrial, que é responsável em acelerar o teu metabolismo e vai contribuir com o emagrecimento. Olha que bacana isso. Talvez você não vai entender o que é biogênese mitocondrial, mas é um processo que é originado a partir dos estímulos ao recrutamento da síntese proteica nas mitocôndrias. O que é isso? Dentro da célula existe uma parte lá que se chama mitocôndria. E quando você faz o jejum intermitente, vai aumentar o número de mitocôndrias. E é dentro das mitocôndrias que vai acontecer o processo de queima de gordura. Olha que legal! Então, estou trazendo para você conhecimento, base científica. Melhora a sensibilidade à insulina. Eu já falei sobre isso. Mas a insulina diminui. Então, quem tem muito açúcar no sangue, diminui também a curva glicêmica. Para quem é diabético, é excelente. E controle da pressão arterial, reduzindo os quadros de hipertensão. É lógico, a gente precisa ter conhecimento do nosso corpo. Se você está se sentindo, se você começa o processo de jejum intermitente e você sente muita tontura, provavelmente você come muito açúcar durante o dia, come muito produto industrializado durante o dia. E aí você tem que ir começando devagar, você tem que ir começando aos poucos, ok? Você tem que ir começando devagarzinho, aos poucos. Continuando. Vamos lá. Na minha experiência, o que a minha experiência ela tem mostrado ao longo dos anos? Ao longo dos anos, tudo que eu já entendi sobre o processo de emagrecimento. Preste atenção. Leva isso para a vida de vocês. Não dá para fazer uma dieta para o resto da vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa fazer ciclos de desafio para que você acelere o processo de emagrecimento. E esse ciclo de desafio, ele é aumentar a ingestão de água, um dia você aumenta, um dia você diminui. Fazer o jejum intermitente algumas vezes na semana. Vamos supor, faz hoje, amanhã não faz, amanhã segue a tua dieta normal. Na quinta, segue a tua dieta normal. Na sexta-feira, faz ali mais um período de jejum intermitente. Por que isso? O que eu percebi? Se você pegar a estratégia do jejum intermitente e faz isso por muito tempo, o seu organismo ele vai se adaptar. Eu vou repetir isso de novo. Se você usa a estratégia do jejum intermitente por muito tempo, o teu organismo ele vai se adaptar. Por isso que você tem que fazer desafios, microciclos. Você faz numa semana, na outra semana você não faz. Você faz numa semana, na outra semana você não faz. Você faz na segunda e depois faz numa sexta. Você faz a semana toda, mas no máximo 15 dias fazendo direto e depois faz de uma outra forma. Diminui a quantidade de tempo. Por quê? Tem inúmeras pessoas que trabalham muito durante o dia,
quase não comem durante o dia, porque trabalham muito e não conseguem emagrecer. Por quê? O seu organismo desacelerou, ele acaba desacelerando, porque você fica muito tempo sem comer, você fica num jejum intermitente forçado. Então, o teu corpo, para que não haja falência, ele diminui o teu metabolismo para que não aconteça nada de ruim com você. Então, fazer a estratégia do jejum intermitente por muito tempo não é ideal, mas um conselho que eu te dou, faça desafios. E dentro do grupo que você está, eu sempre estou fazendo desafios. E eu sempre coloco dentro do grupo. A gente está na semana 6. A gente vai partir para uma outra semana. Dentro do grupo, eu vou conversar mais sobre isso. Mas o que, que eu quero que você saia daqui dessa aula entendendo? O que, que eu quero que você saia daqui entendendo? Coloca o jejum intermitente como estratégia para que você perca mais gordura da barriga, para que você consiga secar mais a gordura das costas, para que você consiga definir mais o teu corpo. Fazer jejum intermitente vai te fazer perder massa muscular? Não, não vai fazer. Vai até ajudar também no processo de aumentar a massa muscular. É isso que você precisa entender, galera. Faça os desafios que está lá no grupo. Faça os desafios. Dentro do grupo, eu vou falar da próxima estratégia que a gente vai executar, do próximo desafio que a gente vai fazer na próxima semana. Ok? Quero estar orando pela tua vida aqui, para a gente poder estar encerrando. Mas eu quero encerrar falando: criança faz coisa de crianças, adulto faz o que precisa ser feito. A estratégia do jejum intermitente, ela não tem que ser para sempre. A, a estratégia do jejum intermitente, ela não é uma dieta. É realmente uma estratégia. Você não tem que fazer todos os dias para sempre. Se você fizer, você vai desacelerar o teu metabolismo. Você precisa ter uma dieta base, uma dieta saudável, uma dieta flexível, com menos calorias, e executar alguns dias na semana os desafios do nada, que é o jejum intermitente. Ok? Essa aula está gravada. Assista essa aula de novo para você ver os protocolos. Mas eu estou falando aqui do jejum intermitente, que é para que você entenda e faça os desafios do nada. Ok? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Quero te agradecer pela vida de cada um que está aí do outro lado, assistindo a reprise, que está assistindo agora. Que o Senhor possa abençoar, livrar cada um que está aí do mal. E eu te oro e te agradeço no nome santo, amado e poderoso de Jesus. Amém. Obrigado, galera, por vocês terem vindo. Deixa eu dar o pause.